Frei Gilson é um pastor da Assembleia de Deus dos anos 1970. Eu ouvi essa frase de um seguidor num café aqui em Goiânia. E essa frase ficou meses na minha cabeça, porque quando eu ouvi eu achei pesada. Mas quanto mais eu pensei, mais eu percebi uma coisa. Essa frase não é um ataque. Essa frase é um diagnóstico. E talvez seja uma das frases mais desconfortáveis que um católico conservador possa ouvir hoje. Porque ela expõe uma contradição que muita gente não quer encarar. Tem muito católico que passou anos criticando o moralismo pentecostal e agora aplaude de batina a mesma lógica de controle. E hoje eu quero te explicar por que essa frase faz sentido. E eu já vou começar dizendo uma coisa importante. Isso não é um ataque ao catolicismo. É uma crítica a um tipo de religiosidade que usa a fé para controlar, separar e hierarquizar. Primeiro ponto. Quando alguém diz que Frei Gilson parece um pastor da Assembleia de Deus dos anos 1970, essa pessoa não está falando da roupa, não está falando da batina, não está falando do rosário, não está falando da liturgia católica. Ela está falando da estrutura do discurso. E aqui eu preciso ser justa e clara. A Assembleia de Deus é uma das denominações mais tradicionais, mais antigas e mais influentes do evangelicalismo brasileiro. Ela ajudou a moldar a cultura religiosa de milhões de brasileiros ao longo do século XX. Mas especialmente nas décadas 1960, 70 e 80, em muitos contextos, esse modelo religioso ficou marcado pela rigidez moral, autoridade masculina quase intocável, controle sobre o comportamento, cobrança muito maior sobre as mulheres, medo da mistura religiosa e a ideia de que questionar liderança era rebeldia espiritual. Então, quando alguém diz e faz essa comparação, o que ele está dizendo é simples. Esse discurso me lembra um cristianismo de disciplina e submissão, e não um cristianismo de consciência e maturidade. E isso é sério. Muito sério. E agora vem a parte que eu considero ainda mais grave. O problema não é só o discurso sobre mulher. O problema é também o discurso sobre umbanda, espiritismo, candomblé e religiões da matriz africana. E eu vou ser muito clara. Ele não é obrigado a acreditar. Mas ele é obrigado a aceitar e a respeitar. Ninguém é obrigado a acreditar. Todo mundo é obrigado a conviver sem preconceito. Porque uma coisa é convicção religiosa, outra coisa é usar a fé para criar medo, repulsa e segregação. E quando um líder religioso reforça discurso de não se misture, isso contamina, isso ameaça a sua fé, isso é do mal, isso deixa de ser doutrina, vira produção de estigma. E no Brasil isso é gravíssimo. Porque as religiões de matriz africana já carregam uma história longa de racismo estrutural, perseguição, violência simbólica, intolerância religiosa e exclusão cultural. Então, um líder cristão que reforça esse imaginário não está apenas defendendo a fé. Ele está reforçando uma estrutura histórica de preconceito. E aí vem a pergunta que destrói a bolha. Jesus falaria assim? Jesus falaria que as mulheres querem demais? Jesus falaria que os católicos são superiores? Jesus falaria que não pode se misturar com umbanda ou espiritismo? Jesus trataria o outro como ameaça? Porque, sinceramente, isso pode ser doutrina de grupo, mas isso não parece com Jesus. No próximo vídeo, eu vou entrar justamente nesta parte. O que Jesus faria e por que, em muitos momentos, esse tipo de discurso não fortalece a fé. Ele fortalece a hierarquia. Quer o próximo vídeo? Escreve aqui embaixo. Frei Gilson é um pastor dos anos 70.